Boa tarde para quem está entrando. Vamos dando aqueles likezinhos, porque é uma forma de espalhar e mostrar que a gente já está aqui. Então, se vocês puderem dar aqueles likezinhos, eu agradeço. Muito bom. Suzy, olha, oi. Michele, Cibele, tem bastante gente. Feliz de estar aqui. Nossa, gente, vocês não imaginam o prazer de estar aqui fazendo essa live. Essa mulher é simplesmente incrível, incrível. Vocês vão amar, para quem não conhece. Eu tive o prazer de conhecê-la alguns anos atrás. Melhorou a conexão aí? Vocês estão me escutando? Me sinaliza, por favor, se vocês estão me ouvindo. Tomara que a conexão seja boa, porque, gente, é um presente ter aqui a Fernanda Zanini. Eu considero ela a maior autoridade. Vixe Maria, só um pouquinho, agora volto. Considero ela a maior autoridade em Maria Madalena. Gente, só um pouquinho eu tentando aqui. Ai, meu Deus do céu. A Fer já solicitou. Ai. Bom, a Fernanda está entrando. Tudo bem, Fernanda? Que bom estar aqui com vocês. Nossa, Fernanda, olha, muita gratidão por você estar aqui. Estava falando para elas que, assim, eu admiro demais o seu trabalho. A Fernanda, ela é uma astróloga incrível. Ela fez o melhor mapa astral que eu já fiz na minha vida. E ela faz trabalhos incríveis, trabalhos com o feminino também. E para mim, Fernanda, você é a maior autoridade que eu conheço. E Maria Madalena, né? Nossa, Não só, não somente pelos conhecimentos teóricos, porque uma coisa é você pegar e falar dela na teoria, na história, saber sobre um monte de informações, e outra coisa é você vivenciar a experiência Madalena, né? sim. E então, muita gratidão por você estar aqui. E assim, Maria Madalena, olha só o que eu estava lembrando. Quando eu era criança, né, e fui criada na tradição católica, enfim, e estudando a Bíblia, né, os personagens, ela já me chamava tanto a atenção. Eu tinha uma admiração, uma compaixão por ela, né? Aquela história que ela foi apedrejada e depois ela lavou, ungiu os pés de Jesus. Eu lembro que, assim, ela me chamava mais atenção do que a própria Maria, que eu estudei minha vida toda em escola mariana, né? Uhum. Mas Maria Madalena já me comovia, né? E eu vejo cada vez mais ela tocando o coração das mulheres. Isso. Dos homens também. E dos homens também. É. Então, por favor, conte-nos, nos transmita essa energia de Madalena. Então, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu considero uma missão, né, a missão da minha vida, falar sobre ela e levar
Madalena por todos os cantos do mundo. Então, uma responsabilidade, né? Você dizer que eu sou uma autoridade no assunto, mas eu vivencio realmente isso 24 horas do meu dia e estudo muito também, né? Então, a gente tem uma para falar de Madalena, né? Nas palestras que eu dou, geralmente eu tenho 1h30, 2, e eu acabo passando sempre. Então eu fiz meio que um roteirinho aqui, mas eu nunca consigo seguir, então vamos fazer um bate-papo, né, sobre ela. E eu acho que a primeira questão é a gente falar do nome, né, desse nosso encontro, que é o mesmo nome do curso que eu dou sobre ela. Maria Madalena, Deus e Mulher. Às vezes as pessoas me escrevem quando eu posto o flyer, né, e me dizem, tá errado, né, tá Deus, faltou o A, né, da deusa. Mas eu faço de propósito para a gente levar essa condição de Madalena ao divino. É claro que Deus é um termo muito complexo, né? Porque a gente pode pensar naquele Deus barbudo, né? Judaico-cristão, que está ali julgando os nossos atos, né? Sim. Mas aqui eu tentei trazer o Deus como divindade, aquele que vai além de gênero, masculino ou feminino. Então, essa divindade que está em todos nós. E Madalena, ela é a representação dessa divindade. Os primeiros gnósticos, eles tinham Madalena como a encarnação de Sofia, da sabedoria, né? Dizem que no princípio de tudo, a gente tinha duas forças primordiais, o silêncio e a profundidade. Era o par primordial que existia no chamado pleroma, que era a totalidade, esse lugar onde nada tinha sido ainda manifesto. E a partir desse casal, né, profundidade masculino e silêncio feminino, 30 pares de forças emanaram dessas duas forças primordiais. E desses 30 pares gêmeos, né, um masculino e um feminino, Sofia, que seria a mais novinha, né, de todas essas emanações, ela, por se apaixonar pelo próprio Deus, pela própria profundidade, ela se perde da sua contraparte, do seu gêmeo. E neste se perder, o mito é longuíssimo, né? Mas ela vai criando, através das suas perturbações, o mundo material. É através de Sofia que nasce o mundo onde nós vivemos. E a partir dela, nascem 3 forças. O que a gente chama de demiurgo, que seria o deus do mundo, o deus da matéria, que para os cátaros, né, ele era o rei do mundo, Rex Mundi, considerado o deus mau, né, e o deus total era o deus bom. Então esse demiurgo nasce, a partir daí todos os vícios, né, do ser humano. E nascem 2 forças que vêm resgatar Sofia, o Christus e o Espírito Santo. Então, Jesus, ele seria a encarnação, a materialização desse Christus cósmico. E Madalena, ela seria a encarnação, a materialização do Espírito Santo, a contraparte desse Cristo cósmico. Então, para os gnósticos, ela era própria. Por isso, Deus e mulher, né? Eu sempre trabalhei com forças do feminino, como Isis, Parvati, né? Durga, que são deusas e que realmente essa força ela está aí, né? Ela existe. Mas o que me chamou a atenção em Madalena desde a primeira vez que eu entrei em contato com a força dela foi ela ter sido de carne e osso, assim como nós. Então, o caminho de Madalena é o caminho que nos ensina a viver a humanidade. Eu sempre repito isso em quase todas as palestras que eu dou, tanto sobre ela quanto de astrologia, que nós só vamos chegar ao divino através do humano. Porque, na verdade, a gente nem precisa buscar esse divino, porque esse divino ele já é. Né? Agora, o humano, a gente precisa aprender tudo dele, porque quando a gente chegar no âmago desse humano e não tiver mais para onde ir, a gente automaticamente reconhece esse divino que já está e sempre esteve. Então, esse é o chamado de Madalena, né? Viver a nossa humanidade com todo o amor do mundo para a gente chegar nessa divindade que está aí presente. Então, falar de Maria Madalena é falar de amor, é sinônimo. Né? Mas não é aquele amor fofinho, né? Aquele amor, né? Não, é um amor firme, é um amor que renunciou, é um amor que sofreu e é um amor que nunca abriu mão da sua verdade.
Por isso ele precisou ser firme. Então, eu costumo dizer que Madalena, ela é um axioma. Porque ela é algo evidente, né? Ela mas não é demonstrado. Então, quanto mais a gente busca saber sobre Madalena, quanto mais perguntas a gente tem, menos respostas a gente encontra. Né? Eu sei muitas coisas sobre, né, a face histórica, a face mística dela, e quanto mais eu sei, mais dúvidas eu tenho. Porque são 300 milhões de versões. Mas nesse caminho da busca por cada uma dessas possibilidades, Madalena nos convida a conhecer a gente mesma. Né? Então, é um labirinto, mas não é um labirinto que nos faz nos perdermos, é um labirinto que faz com que a gente vá pouco a pouco, né, nessas informações paradoxais, chegando ao nosso próprio íntimo, ao nosso próprio ser. Então, ela fala de algo que é o silêncio que está por trás da palavra, o silêncio que está por trás da linguagem. Porque na maioria das vezes, né, a gente esquece de ler aquilo que não é dito. Mas essa verdade, né, com V maiúsculo, a gente encontra exatamente na pausa, naquilo que não é dito. Às vezes a gente tem ali um altar e a gente está vendo imagens nesse altar, mas quando eu fecho os olhos ou quando eu guardo tudo aquilo que está naquele altar, é aí que a divindade que está por trás daquela imagem, ela se revela. Então, Madalena, ela fala desse caminho do mistério. Ela nos conduz a entrar nos mistérios. E ela nos ensina onde Sofia se perdeu. Porque Sofia, ela se perde quando ela quer saber aquilo que não é possível saber. E é nesse momento que ela se afasta completamente dos pais, do silêncio da profundidade. E é a partir daí que ela se afasta do que a gente chama de gnosis cardia, que é o caminho do conhecimento do coração. Ela vai para o conhecimento da mente, que também faz parte, né, do processo. Mas quando a gente só fica nele, a gente fica no significado e não na origem do significado. Que é esse lugar que Madalena nos convida, pouco a pouco, a gente ir mergulhando. Então, tem uma lenda... Quer me falar alguma coisa? Não. Eu, talvez só complementando um pouquinho, como eu sinto, né, Madalena, eu sinto que ela nos traz a versão mais atualizada para o caminho, né, dessa busca do amor, de homens e de mulheres. Eu sinto que ela que é a maior alta tecnologia. É verdade. Né? Ela carrega dentro desse mistério, desse silêncio. E se você for ver, tudo está muito escondido mesmo, né? Como tudo que ela trouxe, enfim, tudo foi queimado, foi oculto, mas eu entendi isso esses dias aí como sendo assim, é porque nós precisamos calar, porque é no silêncio que todas essas escrituras, né, todos esses conhecimentos irão se revelar. Isso. E o silêncio é feminino, né? O vazio, o silêncio é o feminino. E que é um estado, né, de silêncio. É esse silêncio que ele nasce do chakra cardíaco. E o chakra laríngeo é aquele que vai pronunciar, né, o verbo se fazendo carne. Mas de onde esse verbo nasce? A palavra bendita nasce do nosso chakra cardíaco, né? Que é essa própria casa do primeiro, né, do primeira energia, que é o silêncio e a profundidade. Madalena, ela é uma escritura viva. Ela é uma escritura de carne, osso, músculo, sangue, né? Ela realizou nela a Torá. Ela realizou nela todo o ensinamento que ela chama gêmea trouxe, né? Esse Cristo. E a gente pode falar de Cristo Jesus, como a gente pode falar do Cristo cósmico. Tem pessoas que acreditam que ela foi a esposa de Jesus. Tem outros que ouvem isso e acham isso abominável. Mas Madalena, ela é democrática. Todo mundo cabe dentro do coração de Madalena. Então, a gente pode olhar isso por vários ângulos e ela ainda assim nos leva direto
para esse Cristo íntimo, né? Para esse amor. Tem uma lenda, que isso não aconteceu historicamente, mas é uma lenda que fala de que Madalena encontrou o imperador Tibério e ela foi contar para o imperador sobre a ressurreição, sobre a boa nova. E o imperador começou a rir de Madalena, né? E tinha uma cesta de ovos do lado dele. E ele falou que ele só acreditaria naquela história se aqueles ovos se tornassem vermelhos. E Madalena pega um ovo e transforma o ovo de branco em vermelho. Isso é exatamente essa entrada no mistério. Porque se a gente pensar no ovo, ele é um universo. Primeiro que a gente não sabe o que tem lá dentro. E ali dentro tem um mundo. Ele é o próprio yin e yang. A gêmea e a clara, masculino e feminino. É a energia da vida. Dali pode nascer um pintinho, né? E dali pode nascer a consciência cósmica. E no momento que ela transforma aquele ovo em vermelho, ela revela a possibilidade de cada um de nós entrar no mistério. A gente tanto poderia ir pelo caminho da magia sexual, né, da sexualidade sagrada, o encontro de masculino e feminino, mas isso a gente deixa para um outro encontro, outro assunto. Mas ela fala exatamente da revelação. O branco é aquilo que é puro, que está no negativo, ainda não foi materializado. Né? Na hora que ela transforma aquele ovo em vermelho, ela imprime no mundo aquela força da ressurreição. Ela traz essa possibilidade para todos nós. É a mesma coisa de Jesus transformando a água em vinho. Quando ela transforma o ovo branco em vermelho, ela está fazendo esta transmutação da consciência e mostrando, né, para um imperador que isso é possível para cada um de nós. Então, é o caminho que chama a gente para dentro. É por isso esse axioma, né? Ela tantas perguntas traz, sem respostas objetivas, mas a gente consegue sentir essa resposta no nosso corpo. Nos nossos corpos, não só no nosso corpo, né? Nos nossos 7 corpos, a gente consegue sentir essa presença de Madalena. Então, ela viveu, como nós, em 4 dimensões. Primeiro, ela teve um corpo. Ela foi de carne e osso. Ela viveu também a dimensão emocional. Isso é lindo na história dela, porque ela sofreu, ela chorou, ela acolheu, ela se mostrou completamente humana. Ela demonstrou a vulnerabilidade dela o tempo inteiro. E a força dela o tempo inteiro. Quando a gente pega as partes do Evangelho onde ela patrocinava as peregrinações de Cristo, né? Tá ali, né? Literalmente escrito isso, que ela patrocinava aquelas peregrinações. Ao mesmo tempo, a gente vê ela chorando nos evangelhos apócrifos, quando Pedro diz que é impossível que o mestre tivesse aparecido e dito aquilo para uma mulher, coisas que ele não disse para eles, homens. E ela chora e ela diz: Pedro, como é que você pode, né, me acusar de algo? Você acha que eu inventaria uma coisa dessa? E ali está Madalena aos prantos, né? Então ela mostra essa integralidade dentro da humanidade quando ela acolhe as emoções. E ela tinha um corpo mental também, né, uma outra dimensão muito elaborado. Ela era uma mulher muito à frente da época, ela estudava demais, ela conhecia todas as culturas, ela conhecia outras línguas, ela conhecia as deusas ancestrais, Ishtar, Astarte, Ísis, né? Ela é a própria manifestação física dessas deusas. E ela lia a Torá, algo que era totalmente proibido para as mulheres da época. Né? Então, ela tinha um conhecimento que poucos seres humanos tinham. Até um dos pontos, né, dela ser acusada de pecadora, a gente já vai chegar aí, tem a ver com esse fato dela estudar e dela quebrar os padrões da época. Né? E ela vive uma dimensão além, que é a dimensão mística. Então, ela andou por todos os caminhos. No momento que ela vê Jesus ressuscitado e que ela diz, né, eu vi o Senhor, naquele momento o amor venceu a morte. Naquele momento, ela ultrapassa as dimensões que os olhos do rosto conseguem ver. E ela vai para a dimensão que só os olhos do coração alcançam. Né? Então, ela foi completa. Né? Ela trilhou do denso ao sutil. E dentro desse trilhar,
a gente tem 3 caminhos, né, que levam a Madalena por essas dimensões, que é o caminho histórico, que é o caminho mítico e que é o caminho místico. Assim como todos nós temos esses 3 caminhos, né? Então, quando eu dou curso sobre Maria Madalena, eu sempre digo que a gente quer chegar no que interessa, que é o místico, que é entrar em contato. Não? Oi, Pode falar. falhou. Tá, aqui Pode? para mim deu uma travada. Mas é muito importante a gente saber de onde ela veio. Se a gente não conhece a história, a gente não sabe quem é aquele ser. Né? Se eu não conhecer a história dos meus antepassados, se eu não souber de onde vieram meus bisavós, meus avós, meus pais, eu não tenho como tocar nessa pessoa. Né? Então, conhecer a história de Madalena, que está nos evangelhos canônicos, que está nos evangelhos apócrifos, é muito importante para a gente entender que marca essa mulher trouxe para o mundo. E aí a gente tem o segundo caminho, que é o caminho mítico, que nós também temos esse caminho mítico, né? Que é as lendas que surgem sobre ela. Se a gente olhar para nós mesmos, a gente vai ter isso o tempo inteiro, né? Porque você é a Lourdes. No momento que a sua mãe deu esse nome, já nascia o seu mito pessoal. O que a Lourdes veio fazer nesse mundo. Agora, como a Fernanda vê a Lourdes? Como os seus filhos te veem? Como as suas alunas te veem? E daí é um outro olhar, é uma outra percepção. E é dessa percepção do tu que nascem os mitos sobre cada um de nós. Então, a maneira com que o mundo viu Madalena, os seus contemporâneos, aqueles que vieram depois, e daí vai nascendo as lendas, vai nascendo a forma mítica. E ela é a mais importante, e a mais perigosa também, né? Porque ela leva a gente do histórico para o místico. Ela é a ponte. E eu digo que é perigosa, né? O lado mítico, porque também nos abre espaço para fantasiar. Né? Eu já ouvi muitos absurdos sobre Maria Madalena, mas faz parte do processo. Né? E quando a gente vai investigando até o que é absurdo, a gente vai depurando para chegar onde? Nessa parte mística. No momento que ela consegue, né, dizer, eu vi o Senhor. E que isso vai acontecer dentro de nós mesmos, né? Onde a gente vai além do histórico e a gente vai além do mito. Né? Mas eles nos conduzem até ali. Né? Então, dentro desses 3 caminhos, a gente tem algumas faces de Maria Madalena. Né? Assim como todos nós, né? Então, eu sou a Fernanda esposa, eu sou a Fernanda filha, eu sou a Fernanda professora, eu sou a Fernanda astróloga. Cada um de nós tem vários papéis dentro desta vida, né? E é uma vida feita de 3 dimensões. Então, o primeiro papel de Madalena foi ser mulher. Né? O que foi ser mulher naquela época? Né? Que foi uma mulher que desafiou os padrões da época, que estudou, que largou tudo e saiu peregrinando junto com um grupo de pessoas, porque não eram só homens, a gente tem essa ideia de que eram só homens, não eram, né? Com um grupo de pessoas. Ela foi uma mulher que viveu a integralidade desse gênero no qual ela nasceu, né? Sendo afrontando os ditames da época, vivenciando isso na sua própria sexualidade, no acolhimento, na coragem, né? Na maternidade, né? Alguns não acreditam nisso, mas tem essa possibilidade também, né? E independente dela gerar filhos físicos ou não, né? Ela era aquela que estava acolhendo todo mundo, estava cuidando. Mãezona, né? Tem uma passagem dos evangelhos apócrifos, do próprio evangelho de Madalena, que é muito linda. Que fala que os discípulos, né, que nessa altura já eram apóstolos, eles estavam com medo de pregar o evangelho. E ela chama todos eles, né, e acalma eles. E eles dizem, mas se eles apedrejaram até os gentios, o que não farão com a gente? E ela diz, não crie 2 corações. Ela diz, fique com o que ele nos ensinou. E dá coragem e diz, saiam pelo mundo, vão pregar, né?
E eles vão. Então, ela colhe, ela cuida, né? Então, esse é o primeiro papel, a mulher, né? Com todas as dimensões. Eu estou vendo aqui as mensagens e eu vi Sim. já algumas pessoas perguntando sobre a série do Netflix. Eu estou vendo alguém tá dizendo que amor, não vai gostar muito do que eu vou dizer. Eu tenho brincado que a pessoa que fez essa série devia estar presa. Porque é uma série que só reconfirma a mentira. Que coloca ela como uma prostituta, que coloca ela como alguém que fugiu com um soldado romano que nunca existiu. Todas essas lendas que vieram sendo criadas de outros casamentos, dela fugindo com esse soldado romano, tudo isso veio para reforçar a mentira que foi criada sobre o fato dela ter sido uma prostituta. Então, eu assisti a série inteira, uma série enorme de 60 capítulos, mas para eu conseguir ver tudo, que eu precisava ver tudo, eu tive que criar para mim que aquela lá era uma outra personagem. Aí era como ver uma novela das 6, né? E legal, aí bonitinho, né? As falas de Jesus muito bonitas na série, alguns momentos muito bonitos, mas um Pedro completamente distorcido, né? Um Pedro que foi levado para um lugar generoso que, né, ele não chegava muito próximo daquilo. E uma história totalmente deturpada, né, de Maria Madalena. Então, aqui, aproveitando esse ensejo, a gente já chega na outra personagem, que é a pecadora. Então, se vocês pegarem, né, muitos estudiosos já fizeram isso, eu fiz isso 2 vezes, ler a Bíblia de cabo a rabo. Vocês vão ver que não tem nada, nenhum momento que cite qualquer possibilidade de Maria Madalena ser uma prostituta. O que acontece? Nos primeiros séculos, Maria Madalena ela era vista como que ela foi, né? Uma rainha, né? Uma mulher que era líder da primeira igreja. Né? Então a gente tem a igreja de Paulo, que gerou o que a gente tem hoje, né? Na sua evolução aí, que é o catolicismo, que é o cristianismo, né? Hoje em dia com várias faces. Mas a gente tem a igreja de Madalena, que é a igreja do amor, que ela era chamada realmente assim, a Igreja de Jesus e Madalena, de Jesus e Maria, a Igreja do Amor. E ela foi propagada, né, nos primeiros séculos, na Idade Média. Os cátaros, que têm uma ligação muito forte com Maria Madalena, eles foram dizimados, foi o primeiro holocausto, morreram milhares de cátaros, porque eles seguiam essa Igreja do Amor. Então, ela era vista assim nos primeiros séculos. Lá em 170, 200 depois de Cristo, Hipólito de Roma, ele foi o primeiro a escrever que Madalena era apóstola dos apóstolos. Não foi o Papa Francisco agora, em 2016. Ele só reafirmou isso. Né? Isso já é. Só que o que acontece? Lá no ano de 591 depois de Cristo, 6 séculos, né, depois, o Papa Gregório Magno, ele usou algumas imagens da Bíblia e atribuiu estas imagens a Madalena. Porque era uma época em que os fiéis eles estavam se afastando da igreja. Né? Roma caindo, né? Doenças. As pessoas se perguntam, para que eu preciso de um intermediário? Está acontecendo toda essa tragédia. Então teve um afastamento de fiéis. Gregório fez o quê? Ele fez uma série de sermões pegando algumas passagens da Bíblia. Uma delas foi aquela do quem nunca pecou que atire a primeira. Tá me ouvindo? Deu uma travada. Deu uma travada no seu, Fernanda. Tá me ouvindo? Ó, seu microfone, acho que sua voz sumiu. Sua voz sumiu. Tua voz. Vamos chamá-la de novo. Peraí, gente. Vamos ver. Aí. Volta, volta, Fernanda.
Voltou? Outro dia. Pronto, voltou com som. Pronto. Então, Gregório, ele pegou essa imagem da mulher apedrejada, adúltera, e atribuiu a Maria Madalena. Mas em nenhuma parte da Bíblia está escrito o nome dessa mulher que foi apedrejada. Ninguém sabe quem é essa mulher. Ele pegou uma outra questão, que foi uma passagem onde ela lava os pés de Jesus na casa de Simão. E Simão, ele cochicha, né, com outro fariseu, e ele diz algo do tipo, será que esse homem é realmente um rabi? Porque se ele fosse um rabi, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. E ele pega também a passagem dos 7 demônios que Jesus tirou dela. Isso realmente está escrito na Bíblia, que Jesus livrou Maria Madalena e outras mulheres de 7 demônios. Travou de novo. E para mim tá legal. Voltou? Voltou. Então ele junta todas essas passagens numa série de sermões e afirma que Maria Madalena é uma prostituta. Só que o que acontece, né? A mulher apedrejada não era ela. As outras passagens, né? Essa passagem da casa de São, o que é uma pecadora? É exatamente o que a gente falou ali atrás. É uma mulher que quebrava o seu tempo. Então ela estudava, ela era livre. Né? Então, isso era pecadora, né? O fato dela estudar e dela afrontar. Travou aqui para mim de novo. Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Só sua imagem que congelou, mas sua voz... Ixi, travou sua voz. Travou sua voz. Vocês estão ouvindo, gente? Estão ouvindo ela? No 4G. Ai, que interferência chata. Fernanda, não estão te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Eu tô no 4G, eu acho que é a única saída mesmo, agora é o 4G. Bom, vamos ver se ela consegue resolver isso. Porque tá demais, demais. Fiquem sabendo que depois da pandemia, a Fernanda vai para o nosso espaço em São Paulo para fazer um trabalho de Madalena. Ela é minha convidada. Cadê? Ela saiu, não pediu ainda. Bom, vamos aguardar então ela chegar. Opa, acho que pediu. Vamos lá. Voltei. Voltou, Fernanda. Estou aqui tentando no 4G agora, vamos ver. Vamos lá. Tá. Então, eu estava, né, dizendo sobre os 7 demônios que foram tirados de Maria Madalena. Esses demônios, eles têm a ver com os nossos 7 chakras. Então, no momento que Jesus libera a Madalena dos 7 demônios, ele está fazendo a iniciação de Maria Madalena. A partir daquele momento, 7 anjos começaram a cantar em cada um dos chakras dela, né? E assim foi para todo sempre. Então, ali, ela se reconhece Sofia. Ela se reconhece a força cósmica que ela era. Mas, como eu disse antes, Madalena, ela é muito democrática. Ela é muito amorosa e ela acolhe tudo e ela acolhe todos. Então, até este fato de que ela foi chamada de prostituta de 591 depois de Cristo até 1969,
A igreja só tirou essa face, né, que tinham atribuído, essa face mentirosa que atribuíram a ela, em 1969. Olha. Só que isso não chega na gente, né? Porque hoje em dia, se eu pergunto numa palestra quem foi Madalena, todo mundo vai dizer, alguns vão dizer, né, uma deusa, outros vão dizer a esposa de Cristo, né? Outros vão dizer uma grande mulher, uma sacerdotisa. Até pouquíssimo tempo, 3, 4 anos, quando eu perguntava isso numa palestra, a primeira resposta era a prostituta. E se a gente disser isso na rua, né? Um dia eu disse isso para o meu gerente do banco. Eu estava trocando uns euros para levar o grupo para a França, que eu levo, né? Para a viagem de Madalena, e eu expliquei para ele, né? Por que aqueles euros todos, né? Que aquilo não era meu. Como é que a gente ia lidar com aquilo? E quando ele me pergunta por quê, eu falei, eu faço uma viagem de Maria Madalena. Ele diz, a prostituta? E ali eu dei uma aula para o gerente do banco, né? E foi lindo, porque ele começou a se interessar e me perguntar mais, né? Então, você vê, a gente está com 107 pessoas aqui nesse momento. Né? As pessoas gostam de mim, as pessoas gostam de você, mas é por ela, né? Sempre que a gente fala nela, todo mundo é chamado. Porque ela fala num lugar que nem a gente sabe que existe. Exatamente. Então a gente nem sabe porque a gente quer ouvir, mas a gente sabe que a gente quer ouvir. Exatamente. Então, esse lugar da prostituta, ele é importante também, porque ela faz a gente pensar na prostituta em nós. Quando é que nós nos prostituímos? Sim. Quando a gente não é a gente mesmo. Quando a gente faz porque a gente aprendeu que a gente deveria ser assim. E esse deveria ser faz com que a gente se afaste de nós mesmos. Então, no momento que eu faço um trabalho que eu odeio, mas porque eu preciso de dinheiro para sobreviver e não para viver. No momento que eu estou com um marido que eu já não sinto mais nada por ele, mas eu tenho que ficar ali por questões sociais, familiares, financeiras, seja lá o que for. Né? No momento que eu estou com um amigo que não bate mais, mas eu tenho que ficar ali porque, né, é feio eu sair dali. A gente se prostitui de muitas maneiras, quando a gente esquece de quem a gente realmente é. Então, este papel da prostituta também é importante, né? Ela faz com que a gente enxergue isso em nós. E aí ela foi a discípula, né? Aquela que abriu mão de tudo para seguir esse homem, né? Para seguir este Cristo, que patrocinou ele, que seguiu por todas as estradas da Galileia atrás dele, né? E que foi até o Calvário, né? Ela é citada 17 vezes na Bíblia. Ela é a mulher mais citada na Bíblia. Né? E aí a gente para se perguntar, né? Duas coisas. Primeiro, ela lavou os pés de Cristo antes dele lavar os pés dos discípulos. Olha a força desta mulher. A gente tem uma história de que isso seria o casamento dele. Mas também é outro assunto que não dá tempo da gente entrar aqui. Né? Por isso tem um curso, né, sobre Madalena. Me lembra no finalzinho, antes de cair, isso. que eu quero em relação a isso. Tá? Mas ela lava os pés dele. Na alquimia, a gente considera que as nossas vidas todas, né, a nossa existência, elas estão gravadas nas solas dos pés. Então, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele está limpando todo o passado e abrindo a possibilidade para uma nova vida, para uma nova consciência, não uma nova vida. E Madalena faz isso com ele muito antes. Então, olha a importância dela. E ela estava ali do lado da cruz. Ela ficou com ele o tempo inteiro. E ela foi a primeira pessoa que viu ele ressuscitado. Então, eu também estudei em escola de freira, né? E eu nunca me perguntei isso, sabe? Quando eu era adolescente ali, por que ele não apareceu para a mãe dele? Por que ele não apareceu para Pedro? Sabe que muitos padres, né? Muitos doutores da igreja durante a Idade Média, essa foi uma grande discussão. Como que ele não apareceu para a mãe? O próprio Santo Agostinho tem uma passagem que diz, não, ele apareceu, só não foi escrito, mas foi para a mãe que ele apareceu primeiro, né? Por que ela? Então, naquele momento que ela vê Jesus, ela deixa de ser a discípula e ela se torna a apóstola. Qual que é a diferença do apóstolo para o discípulo? Apóstolo é aquele que leva a boa nova. O discípulo é aquele que ainda é o aluno, que está aprendendo. O apóstolo é aquele que Jesus dá autoridade
para levar a boa nova, que é a vida além da morte. Ele ressuscitou. Então, no momento que ela volta da tumba e ela diz, eu vi o Senhor, nesse momento ela se torna a apóstola dos apóstolos, porque ela foi a primeira a trazer a boa nova. E essa história, eu sempre falo, muitos de vocês que estão aí já me ouviram falar disso, mas eu gosto de falar, né? E tem muita gente que está chegando hoje. É a história do encontro dela com Jesus ressuscitado, que é muito linda. Ela chega ali na tumba e ela vê só o santo sudário ali, né? Aqueles panos, ela vê 2 anjos sentados e não tem mais nada ali. E ela sai desesperada, né? No horto, ali no jardim, e ela chora. E de repente ela vê um homem que ela pensa ser o jardineiro. E ela olha para ele e ela chora e ela me diz, pelo amor de Deus, se você sabe para onde levaram o meu Senhor, me diga. E então, naquele momento, né, ele diz, Maria, né, quando eu falo isso eu me arrepio inteira, né, ele diz, Maria, e naquele momento ela percebe que é ele. E ela diz então, Rabuni, né, Rabuni significa mestre, e ela vai em direção a ele. Mas ele coloca a mão, né, e ele diz, não me retenhas, eu ainda não voltei para meu pai. Então ele está fazendo aquele processo cósmico de limpeza do planeta. A oração do credo fala exatamente disso, né? Desceu aos infernos, né? Suscitou o 3º dia, desceu aos infernos e subiu aos céus. Ele faz uma limpeza em todo o mundo umbral, em todo o mundo astral, planetário. Então ele diz para ela, não tente me segurar, a sua parte mulher, a sua parte que me ama, a sua parte humana, não né? me prenda, né? Ela, não me prenda aqui porque eu estou fazendo o trabalho do meu pai. Uhum. E isso é muito lindo, porque não é, né? A gente acha às vezes que a religião cristã, né, o monoteísmo não tem metáfora. Eu já ouvi muito isso. Tem muita metáfora, tem muita simbologia. Não é à toa que ela vê Jesus como jardineiro, porque ele realmente é um jardineiro. Ele é o jardineiro de todos nós, ele é o jardineiro de almas. Né? O Jean-Yves Leloup coloca isso de uma forma muito bonita. Jesus, ele vai fazer as sementes de amor que existem no nosso coração brotem. Para os egípcios, a palavra amor significava semente não revelada. E nós todos guardamos essa semente não revelada no chakra cardíaco. E sempre que a gente se apaixona, seja por alguém, seja por um ideal, seja por um filho, né? Qualquer amor que a gente sinta, esse outro que faz a gente sentir o amor é o jardineiro. Na verdade, né, se eu me apaixono por uma pessoa, né, vamos pegar o auge da paixão, que a gente fica meio enlouquecido. Aquilo nos leva para uma ilusão, para uma fantasia, mas aquilo também é o reflexo da nossa busca por Deus. Porque a gente está buscando sentir esse amor imenso. E aquela pessoa por quem a gente se apaixonou, ela é um jardineiro para nós. Porque ela vem cutucar esse lugar e dizer que esse amor está aí. O que acontece é que, na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente quer reter o jardineiro. A gente esquece do amor que está em nós e a gente se apega no jardineiro. E é isso que Jesus diz, não me retenhas, eu ainda não voltei para o meu Pai, o amor está em você. Esse amor já é você, eu sou você. Então é muito lindo esse encontro. Né? E aí sim, vem aqui para o chakra da garganta e ela conta para o mundo inteiro. Né? Eu vi o Senhor. E nesse momento, o amor vence a morte. E aí... esse é o clímax da alquimia da sexualidade sagrada, né? Sim, exato. O momento onde essa energia de ambos, né, transcende completamente esse desapego, essa compreensão de que ele precisa fazer o que a obra dele e ela também, e o amor não acaba, e muito pelo contrário, né? Essa igreja do amor, né, Madalena e Jesus, é a igreja que diz que o amor não morre. Né? Eu tenho uma tatuagem aqui, né? Demorri. Essa palavra significa, né? Essa palavra está na linguagem occitana dos cátaros, que significa eu permaneço.
Os nossos corpos, eles vão bem, as nossas vidas passam, mas esse eu, essa alma, ela permanece. E ela sempre vai encontrar os seus amados. E ela sempre vai encontrar esse amor, né? O amor nunca vai morrer. Então, é isso que esses dois vêm trazer pra gente. E é aí que Madalena, ela se torna a grande apóstola, né? E eu poderia contar aqui centenas de mitos do depois da ressurreição, né? A gente não tem muito tempo. Eu vou ficar com um, que é Madalena como a personagem da Anacoré, que é a eremita, aquela que se retira do mundo. Então, a maioria dos pesquisadores, né, ficam com esta teoria, tem várias outras, de que ela chegou na França, né, num lugar hoje chamado Saint-Marie-de-la-Mer, que tem a ver com a história de Santa Sara Cali, né, que é outra história enorme também, né, dá vontade de ir entrando em tudo, mas não dá tempo. Na região de Marseille, de Saint-Marie-de-la-Mer. Fernanda, parou sua imagem de novo. E agora... Agora voltou. E ela, né, ela leva o evangelho para essa região da Provence e ela se retira depois de um tempo para uma gruta. Né? Essa gruta a gente vai lá com o grupo todo ano, é uma coisa assim que não tem como descrever. Só você pisando naquele lugar, né, para sentir. E ali ela vive por 40 anos, sozinha, comendo aquilo que a natureza oferece. E o mito diz que ela é alimentada por 7 anjos durante o dia. E esses 7 anjos, né, eles aparecem em determinadas horas e ajudam Madalena. E é ali que ela falava com o Cristo, ali que ela falava com o seu bem-amado, né, através dessa linguagem do coração. Então, Madalena escolhe, quando ela se torna essa eremita, ela escolhe perder. O que eu quero dizer com isso? O que a vida está fazendo com a gente exatamente agora nessa quarentena. Ela abre mão de tudo que tem no mundo. Ali ela faz por escolha própria. Porque ela poderia estar fazendo tudo que existia no mundo. Mas ela preferiu perder estas possibilidades para quê? Para ganhar a verdade. Para ganhar o encontro com ela mesma. Se a gente olhar para esse nosso pequeno período de quarentena, não está acontecendo isso com todos nós? Né? O quanto a gente se dá conta, né? Que a gente está ganhando tanto através daquilo que a gente não vê, através daquilo que a gente não ouve. De novo, ela nos leva para esse lugar do mistério. Né? Então, a lenda, né, diz que quando ela se acendeu, né, porque ela também não morre, ela manda avisar o seu grande amigo, que era o San Maximiniano, que ficava numa cidade próxima, né? Ela aparece para um peregrino curioso que a vê e ele trava no caminho, né? Ele fica paralisado e ela permite que ele a veja e pede para que esse peregrino avise San Maximiniano que ela vai ascender, né? Que ele espere por ela num determinado lugar. E ali ele encontra a Madalena e naquele momento, né? Ele vê os anjos a levando, né? Para outra dimensão. E ele cuida do corpo de Madalena, que essa é uma outra história também. Esse corpo está ali, né, Marcelo, mas tem muitas controvérsias se esse corpo seria dela mesma ou não, o crânio, né, de Maria Madalena estaria ali ou não. Mas o significado, né, é o que importa. Essa condução para os mistérios. E uma coisa muito linda são os símbolos que cercam Madalena. Então, a gente vai reconhecer Madalena num quadro, né, numa pintura, como? Os cabelos imensos, né, a força do feminino, a nudez, que não é a nudez da prostituta, mas é a nudez de quem não tem medo de ser o que é a nudez de alma, daquela que foi tirando véu por véu, né? Como Ísis, ela foi desvelando os véus de Ísis, né? A dança dos 7 véus, ela foi tirando de chakra por chakra, e aí só restou, né, o que é a verdade, só restou o que ela era. Então a gente vai ver ela nessa nudez muitas vezes, a cruz, né, representando a participação dela na crucificação, mas a cruz, para o esoterismo, ela é um símbolo de transcendência, ela é o símbolo da matéria, dos 4 elementos, fogo, terra, ar e água. E no momento, né, que o Cristo se imprime naquela cruz, ele está falando do caminho
do discipulado para o caminho do mestre. Ele transcende esse caminho do aprendiz para o caminho do mestre. Quando ela segura essa cruz, ela está dizendo que ela está trilhando este mesmo caminho. Outro símbolo que a gente vai encontrar muito com ela é o livro, que é o livro por conta dela ter sido uma grande estudiosa, mas especialmente é o livro da vida. Ela sabe ler os registros akáshicos, ela sabe ler, né, toda a história da vida. E a comprovação disso é o outro símbolo que a gente sempre vai encontrar com ela, que é a caveira. E muitas vezes me perguntam, mas por que a caveira, né? Primeiro, porque o amor venceu a morte. Então, ela está com a morte ali sempre lembrando ela, né, de que o amor vai vencer sempre. Mas, exatamente... E a morte também é necessária, né? É Sim, necessário haver morte para haver vida. Exatamente, então, é aí que eu ia chegar. Nessa questão do livro da vida. Porque ela fala exatamente destes ciclos, né? Que a vida, ela é contínua, mas ela não é contínua nos corpos da maneira com que ele se apresenta. A morte, ela é uma reiniciação da vida, né? Ela é um aplicativo mesmo, né? Que vem para a natureza poder continuar. Então, quando a gente morre, a gente está dando a chance da natureza seguir, né? Da nossa árvore genealógica seguir. Então, Madalena, ela fala que ela tem esse conhecimento nos ossos, porque é dentro dos nossos ossos que a gente guarda toda a história do planeta, toda a história genética da humanidade. Né? E as cavidades, né, da caveira, mostrando que aqueles 5 sentidos que se manifestavam por ali, eles estão guardados na memória da natureza que fica nos nossos ossos. Então, a caveira representando essa mulher que é a guardiã de todos os segredos da humanidade. E aí ela tem um outro símbolo, né, que é o mais famoso e o mais conhecido, que é o Graal, que é um jarro, né? Então a gente vai ver ela com uma taça dourada ou um jarro, né? Que seria aquele que ela pegou um unguento e untou, né? O Cristo. Tanto lavou os pés dele, quanto untou depois né? da crucificação. Mas esse jarro, na verdade, ele representa o ventre feminino, né? É o ovo, de novo, em nós. Então, é a própria mãe natureza, essa que gesta, né? E é o útero, né? Da mãe natureza e é o útero da mulher. Por isso, ela é considerada o grau vivente, né? Aquela que levou o sangue de Cristo dentro de si, né? Se a gente for olhar por esse lado mítico. Então, Madalena seria o próprio Santo Graal, representado por essa taça. E essa taça, ela tem muito a ver com o signo de peixes. Nos mitos medievais, o rei que guardava, que possuía o Graal, ele era considerado o rei pescador, que é o próprio Cristo. Esse avatar da era de peixes. Né? Aí o Graal, ele leva a gente em direção ao Cristo cósmico, a Madalena cósmica. Né? Quanto tempo a gente tem? Que eu quero ver se eu entro aqui nesse assunto. Não dá mais tempo. 5 minutos. Então vai ficar uma próxima. Vamos. Isso aí. Eu quero aproveitar esses 5 Isso. Eu quero te agradecer antes de mais nada. Foi maravilhoso você estar aqui com a gente. Muita gratidão. É muita coisa sobre Madalena. Isso aqui foi só uma pincelada. Como eu disse às meninas, você, esse ano ainda, fora a pandemia, você vai estar no meu espaço. A gente vai combinar de você estar lá com a gente. Com certeza. E pediram aqui sugestão de um livro, se você fosse sugerir. Arqueologia de Maria Madalena, de Fernanda Camargo Moro. Depois eu escrevo aí para vocês. E eu queria fazer um convite para o curso. Ele vai ser presencial, se a gente for liberado até junho, e também online. Se não formos liberados somente online, estamos com toda a estrutura. A minha contribuição para esse momento econômico, né, dificílimo que a gente está vivendo, é
é diminuir o valor do curso. Então, isso eu estou dizendo pela primeira vez. O curso vai ter 50% de desconto. O link está ali na bio do meu Instagram. Então, estão todas convidadas. E nós vamos dar 3 bolsas integrais. Então, eu queria pedir, né, para quem quiser ganhar essa bolsa, me escrever, que a gente vai escolher a partir do texto, né, desse amor por Madalena, para quem a gente vai dar essas bolsas. Então, me escrevam, né, ali no direct do meu Instagram também, e me procurem, né, para saber mais sobre esse curso. Eu espero que a gente esteja juntas para poder mergulhar em cada uma, né, dessas sementinhas que eu joguei hoje aí no coração de cada uma de vocês, porque ela jogou no meu. E outra coisa, fala um pouquinho da sua viagem, que eu já estou inscrita na sua viagem. Essa viagem acontece desde 2011, eu fazia ela sozinha desde 2005, por lugares, né, que Madalena passou ou que estão relacionados aos povos que protegiam a história dela. Então, uma viagem de 20 dias, a gente começa na Espanha e a gente passa, né, por todo o sul da França e depois a gente sobe até Paris, né, até Chartres e Paris. Então, são 20 dias experimentando, né, rituais, meditações em cima desta história que ela trilhou, né, e que ela deixou para nós. É um caminho iniciático. É aquele lugar que a gente não precisa falar, né? A gente vai trilhando ele e a gente vai se transformando conforme a gente vai trilhando ele. Vai ser, a princípio, em maio de 2021, a próxima, mas vamos ver, né, o que os próximos passos do planeta nos reservam para ver se isso será possível. Isso aí. Mas estou muito aqui falando com vocês e muito, muito obrigada por esse convite. Fernanda, foi incrível. O pessoal está perguntando se a live vai ficar salva. Fica 24 horas aqui no Instagram, mas eu não consegui ainda aprender a salvar a live. Tem um jeito. Eu não sei ainda salvar para jogar no YouTube. Então, também hoje por 24 horas está aqui. Aí, se vocês souberem de alguém que não assistiu, compartilhe que dá tempo ainda de assistir, tá? Então, maravilhosa, amo você. Preciso fazer meu... Preciso logo... Sim, minha revolução solar com você. Gente, de verdade, ela lê um mapa astral como ninguém. Incrível, super, super indico o mapa astral da Fernanda. Tá? Então, um beijo no coração, Fernanda, um beijo de cada pessoa que esteve aqui presente. E que nós possamos levar essa energia de Madalena aqui no coração, esse amor maior, esse amor que transcende, esse amor infantil que nós temos e que nós mulheres precisamos sair desse papel da salvadora, da vítima, da algoz e realmente entrar na vibração do amor maior da Madalena. Beijos. Gratidão. Beijos. Tchau.